E a XP Investimentos que quer acabar com o CDI para salvar a pele dos assessores? Bem, amigos ligados no YouTube, bem-vindos ao meu canal. É tempo de Copa do Mundo e também de investimentos. O propósito desse canal é a gente conversar um pouco sobre investimentos, finanças, mercado financeiro, trazer um pouco sobre notícias que são relevantes para o investidor e também um comentário e a minha opinião sobre determinados assuntos. E hoje eu quero comentar uma notícia que saiu recentemente falando sobre a iniciativa que a XP tem para mudar o CDI como principal indicador de performance dos investimentos para outro indicador, nesse caso o IPCA+. Durante décadas, o investidor brasileiro comparou a performance dos seus investimentos de acordo com a rentabilidade do CDI. É aquela história do 100% do CDI, 102%, 113% e assim por diante. Quando a carteira de investimentos dá acima do 100%, o investidor geralmente acha que foi satisfatória a rentabilidade. Já quando fica abaixo do CDI, o investidor tende a achar que o investimento foi mal. Mas agora a XP está propondo uma questão diferente, uma nova forma para avaliar a performance dos investimentos. A tese é polêmica. A XP está propondo trocar o CDI pelo indicador IPCA. Para quem não sabe, o IPCA é o principal indicador de inflação do país. É ele que mede a perda do poder de compra da nossa moeda. Mas será que isso faz sentido ou é só uma forma de facilitar a indústria financeira? É isso que nós vamos analisar hoje. E o que a XP está propondo? Recentemente, a XP divulgou um estudo em parceria com a Atlantics Consulting e pesquisadores do INSPER, defendendo que o investidor brasileiro está olhando para o indicador errado. Segundo o estudo, o CDI funciona muito bem para objetivos de curto prazo, mas falha quando o assunto é construção de patrimônio e preservação do poder de compra ao longo do tempo. A lógica é simples. Imagina que hoje tu precisa de 20 mil reais para viver. O teu custo de vida hoje é 20 mil reais. Isso quer dizer que no futuro tu vai precisar de mais de 20 mil reais, visto que a nossa moeda perde o poder de compra com o passar do tempo. Para entender qual que seria esse valor, que corresponde a 20 mil reais de hoje, a gente precisa corrigir pela inflação. Ou seja, o verdadeiro risco não é perder dinheiro nominalmente, mas sim perder o poder de compra. E é justamente por isso que a XP defende que o ativo livre de risco deveria ser considerado o Tesouro IPCA+, e não aplicações atreladas ao CDI. O argumento da XP. O estudo apresenta alguns números interessantes. Entre 2019 e 2023, o CDI acumulou aproximadamente 27% de retorno nominal. Parece ótimo, mas quando descontamos a inflação, parte relevante desse ganho desaparece. Em 2020 e 2021, inclusive, o retorno real foi negativo. A análise também mostra que, entre 2010 e 2022, índices de títulos públicos indexados à inflação, como o IMAB5, entregaram retornos reais superiores ao CDI em horizontes de longo prazo. O ponto central é: o CDI remunera o dinheiro de hoje, já o IPCA+ procura preservar o poder de compra do teu dinheiro no longo prazo. E para quem está buscando o acúmulo de patrimônio pensando na aposentadoria, talvez a segunda opção seja a melhor opção de fato. Mas existe uma polêmica, e agora vem a parte mais interessante. Nem todo mundo concordou com essa mudança. Em discussões entre investidores, alguns veem essa mudança com um certo ceticismo. Alguns argumentam que essa mudança ela vem justamente em um momento em que o CDI está muito alto e está sendo muito difícil para a indústria como um todo bater o CDI. E a crítica é: será que estão mudando a régua agora justamente porque ficou mais difícil bater o CDI? Já outros investidores levantam uma outra questão que é bastante válida. O IPCA sozinho não é um benchmark de investimentos. A inflação, ou seja, o IPCA, mede a perda do poder de compra. Mas um benchmark também precisa refletir o custo de oportunidade do capital. Ou seja, existe uma discussão legítima sobre qual seria a melhor referência para medir o sucesso dos investimentos no longo prazo. E qual é a minha visão como consultor de investimentos? Na minha opinião, a discussão não deveria ser CDI versus IPCA. Isso porque os dois cumprem funções diferentes. Se tu for aplicar o teu dinheiro pensando num cenário de até 12 meses, eu acho válido acompanhar o CDI.
Para aquelas aplicações de curto prazo que precisam de liquidez, capital de giro, o CDI segue sendo a medida mais correta para essa avaliação. Mas, se a gente está falando sobre aposentadoria ou aquela etapa de viver de renda, faz muito mais sentido olhar o IPCA+. Isso porque quem está pensando em utilizar esse patrimônio como renda no futuro, ele deve se preocupar principalmente com o ganho que ele está tendo acima da inflação. Nesse contexto, pensar em metas IPCA+, ou seja, IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7, faz muito mais sentido do que tu comparar com o CDI, que é uma medida nominal. O IPCA+, como ele tem a parte pré-fixada, nesse caso do exemplo IPCA mais 7, os 7% são juro real. E é isso que importa para ti que está pensando numa aposentadoria ou até em viver de renda no futuro. O verdadeiro benchmark não deveria ser o mercado, mas sim os teus objetivos. E isso exige planejamento patrimonial e financeiro personalizado. E agora eu quero saber a tua opinião. E aí, tu concorda com a XP? O CDI deveria perder espaço para o IPCA nas análises de investimentos? Ou essa mudança favorece mais a indústria do que o investidor? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Se esse conteúdo agregou valor para ti, deixa teu like, te inscreve no canal e envia para aquele amigo que tá louco para bater o CDI. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. E antes de encerrar, eu quero te deixar um convite. Se tu já é um investidor ou tu gosta de mercado financeiro, mas não te sente seguro para navegar nesse mar revolto que é o mercado financeiro, e tu sente que precisa de um profissional técnico e isento para estar do teu lado, conheça a nossa consultoria de investimentos, conheça o nosso modelo de negócio, que é um modelo sem conflito de interesse, e também conheça sobre os nossos portfólios e os resultados que a gente pode gerar para ti e para a tua carteira de investimentos. O link para agendar uma conversa conosco está aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.